Boa noite, meus amigos, aqui é Yara Tibiriçá e hoje eu vou contar um pouco como é que está a travessia do Slug Hunter com o John, que muitas pessoas têm me feito essa pergunta. Então aqui eu vou começar a contar para vocês. Eu estou em Rio São Pedro, no município de Porto Real, em Cádiz, na Espanha. E o John e o Slug Hunter estão cruzando o Atlântico para chegar aqui. Então, primeira pergunta. Quando que ele saiu? Tem exatamente agora 8 dias que o John saiu. Esse é o Comex. E o que já aconteceu? Bom, para quem não sabe, a gente ficou sem tripulação. A gente não conhecia a tripulação de antes, mas a gente tinha tudo mais ou menos organizado com outras 3 pessoas e por diversos motivos eles nos abandonaram. Então, no último minuto, o John pegou mais 3 pessoas que ele conheceu ali em Martinica, uma menina e um menino por volta de 20 anos, e que o John classificou como hips. Parece que o menino gosta de ficar peladão o tempo todo. E a menina tem um pouquinho mais de experiência, mas nem tanto, né? Nenhum dos dois tem muita experiência. E depois também pegou um outro menino já por volta de 30 e poucos anos, que é mecânico de motor diesel de barco e tal, então é muito bom com as mãos, não tem muita experiência de vela, mas é uma pessoa que se vira, né? Então é muito importante ter no barco pessoas que se viram. Mas 3 completamente estranhos. Então como é que está sendo isso no barco, né? É um risco, todo mundo falou e não sei o quê. Mas por enquanto tá tudo bem. Teve um atritinho. Pelo que eu sei, né? Porque tudo eu tô só seguindo por mensagem. Mas teve uma noite, como à noite você não consegue ver bem as ondas, né? O John costuma abaixar as velas, não, mas diminuir as velas, né? Fazer o reef da vela, deixando elas menorzinhas, para caso venha uma tempestade que você não está conseguindo ver, não te pegar de surpresa. Então isso faz que o barco vá mais devagar, mas com mais segurança. E a menina abriu completamente a genoa e o John acordou com o barco e não gostou, né? Então teve uma palavrinha com ela, mas tudo de boa, ele é calmo. Mas aí o peladão parece que foi reclamar que ele não foi colocado no processo de decisão. E aí o John só avisou que no barco não tenha processo de decisão. Ele pode ter a decisão dele quando ele tiver o barco dele. E pronto, e tá por aí. Eu acho que já passou os nervos desse susto e o John sabe como conversar com as pessoas, ele normalmente é bem calmo, então eu acredito que agora esteja tudo bem. Pelo que eu sei das mensagens, né? Lembrando que eu só consigo comunicar através de mensagens de texto bem curtinhas, mas parece que tá tudo em ordem. O cara continua peladão por aí. E estão seguindo. Ontem tiveram uma navegada bem legal, porque o vento estava vindo de sudeste, né? Então não estava o vento contra, primeira vez na viagem toda, o que deu uma puxadinha no barco. Susto. Já pegaram algum susto grande? Olha o Comex! Sim, no meio da noite teve uma noite que começou um temporal, com umas ondas
de 3 a 4 metros e ondas seguidas, uma depois da outra, 30 nós de vento, vento contrário, e que ele teve que abaixar todas as velas e basicamente ir surfando, né, com o barco. E eu falei, ainda bem que você tem experiência de surfar o barco com muitos anos de Moçambique, né, no Oceano Índico. A gente sempre, todo dia, né, estava no mar para mergulhar e tem ondas enormes. E ele falou, mas a diferença é que tinha um motor 8 vezes mais forte. Então eu acho que nesse dia da tempestade ele basicamente não dormiu e tocou o barco no motor. E se você olha, se você olha o track do barco, né, ele fez quase que um peixe tentando fugir. Ele falava que ia para um lado, aí a tempestade vinha, ia para o outro, a tempestade vinha. E depois eu fui olhar na imagem satélite, era enorme, não tinha mesmo por onde estar fugindo dessa tempestade. Bom, e a previsão do tempo, está funcionando? A que a gente contratou está assim. Se você olhar os dados que o Chris Park mandou, é basicamente o que a gente está seguindo, mas como é uma previsão, né? Ele não consegue mudar o tempo, o vento continua contra e continua devagar, tem essa massa de ar de baixa pressão enorme, e eu todos os dias de manhã, tarde e noite dou uma olhada no wind, no predict wind, para ver se tem alguma tempestade, para ver onde tem chuva, essas coisas durante o dia, né? Coisas menores. E vou mantendo o John atualizado da previsão todo do tempo. Ele usou a previsão do tempo que tem no InReach mesmo, né? No aparelhinho da Garmin que você compra tem uma previsão de tempo que vale até 5 dias, mas falou que não serve para nada e que é uma vergonha para a Garmin ter isso. Aí Garmin, muda! Melhora aí teu sistema. Mas fora isso, o InReach tem sido uma mão na roda. Gente, como é que você quer comer o telefone? Não! Então, se não fosse um InReach, ia ser difícil ter comunicação! Peraí, já volto. Algum de vocês aí é psicólogo de animais? Porque eu não entendo. Eu acho que é ciúmes do telefone, porque eu devia estar aqui brincando na praia dando atenção e não falando no telefone com vocês. Mas é toda vez, o laptop também, e ele acho que percebe o tom de voz que eu vou fazer o vídeo, que se põe louco. Enfim, então o Slug Hunter está movendo devagar, quase caçando lesmas, mas está indo tudo bem. Não quebrou ainda nada no barco, quer dizer, o medidor de vento estava dando umas travadas, mas teve um dia que não teve vento nenhum, então o John aproveitou para subir no mastro e dar uma lubrificada, agora já está funcionando melhor, mas todo o resto parece que está tudo em ordem, pelo menos eu não sei de mais nada que quebrou. Eu tenho um amigo que saiu uns 10 dias antes do John, de São Martin, e chegou já nos Açores, mas ele tem um catamarã muito mais rápido e maior. O nosso tem 35 pés, né? O catamarã dele é de 43, uma coisa assim. E ele falou que foi horrível, a viagem foi horrível, vento contra o tempo inteiro, batendo, que realmente não é uma viagem muito boa para o catamarã. O catamarã é muito bom quando você vai com o vento, mas contra o vento, que a onda bate por baixo, né, na ponte, é realmente desagradável. Mas ele agora falou que vai ficar 3 semanas nos Açores fazendo reparos da viagem. Eu só espero que isso não aconteça com a gente. E que ele perdeu a balsa de emergência, caiu, e a âncora dele caiu, que o barco mergulhava nas ondas, e, enfim,
parece que foi um pouco desastre pela mensagem que ele me enviou. Então a gente só espera que o Slug Hunter chegue um pouquinho mais em ordem, mesmo que demore um pouco mais tempo. O John está sendo o mais cauteloso possível, porque sabe, né, da nossa situação econômica. Então a gente não quer puxar o barco para estar correndo risco de quebrar coisas. E por enquanto, então, movendo devagar e sempre. Ok, outra pergunta. Quanto que tem de diesel, quanto que já usou e quanto que tem de reserva então? Bom, ele usou principalmente durante a tempestade, né, que abaixou todas as velas e teve que ficar surfando as ondas. Ele usou bastante diesel durante a tempestade toda, que durou algumas horas. Ele usou cerca de 50 litros até agora e eles compraram 400 litros antes de sair, então ainda tem 350 litros. Eles obviamente estão evitando usar ao máximo para caso de emergência, se pega uma tempestade muito grande, se está para chegar nos Açores e tem aquela zona onde não tem vento nenhum também. Então, se está se movendo mais que um nó, eles não usam motor. Se é zero negativo, aí usa o motor. Previsão de chegada? Não sei, se continuar as coisas exatamente como são, por volta de uns 17 dias. Mas não dá para saber exatamente. Tem algum problema demorar um pouco mais? Por sorte, o nosso salinizador está funcionando. John conseguiu arrumar antes de sair, então problema de água não tem. Se atrasar, e de comida eles tomando cuidado, eles têm comida ali para mais de um mês, então também não tem problema se vai devagar. Euzinho aqui desse lado já tomei um susto, já. Quando eu vi que o barco estava... Teve um dia que eu vi que o barco estava voltando, né, pelo caminho, mas estava com muito zoom. E aí me deu um sustão e eu não mandei mensagem, não recebi a resposta. Já fazia umas 2, 3 horas, parecia que o barco estava voltando. Aí eu fui medir a distância, na verdade era menos do que 1 milha que eles voltaram, é que com muito zoom parecia que eles estavam voltando. Aconteceu exatamente o que eu pensei que aconteceu, não tinha vento, ele estava com o vento com a vela abaixada, o John estava tirando um descanso, estava dormindo e o pessoal não quis acordar ele e estavam à deriva e voltaram um pouquinho. E foi só isso, e o John não viu minhas mensagens e quando acordou falou, que isso? O que está acontecendo? Que ela está desesperada ali. E aí eu já tomei minha primeira lição também de estar aqui do outro lado, para você não entrar em pânico. Bom, não cheguei a entrar em pânico, mas fiquei preocupada. Mas esperar primeiro para ver como é que está o padrão mesmo do barco e sempre medir as distâncias. Ok, eu acho que era isso tudo que eu podia contar do outro lado. A comunicação é muito pequenininha, né? São mensagens de texto, eu já troquei mais de 100, mas é sempre curtinha, então não dá para ficar contando histórias e tal. Isso a gente vai saber quando o John chegar aqui em terra. E vamos ver se a semana que vem eu consigo contar um pouquinho mais. Beijo grande, galera! Agora eu vou brincar com esse aqui, senão ele vai comer o telefone daqui a pouquinho, eu tenho certeza. Tchau!